E aí pessoal da net, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Estamos de volta com mais um vídeo, falando hoje sobre um assunto que faz tempo que eu venho mencionado aqui nos comentários, em lives, que seria o possível fim da era dos spin-off, Como vocês sabem, Sensei tem muito spin-off, Atualmente, o ano passado, por exemplo, nós tínhamos em publicação Santia Show Memories, Lost Canvas Extra, Re-Rise of Poseidon, Darkwing, Time Odyssey e Santa Maria, E episódio G, Requiem, 6 spin-off que não estavam, vamos dizer assim, fechados, além do mangá canônico, que também acontece, O Sensei Aden estava sendo lançado naquele período, e antes disso o Next Dimension estava ainda terminando, Então assim, muita coisa sendo lançada ao mesmo tempo. E agora, a impressão que nós temos, é que isso vai acabar. E eu queria que vocês me acompanhassem no raciocínio que eu vou fazer aqui nesse vídeo, que vai trazer ao fim uma nova era para os spin-off de Sensei Cavaleiros do Zodíaco. Pessoal, vamos lá, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda um vídeo para amigos de vocês que possam ter mais interesse em mais novidades sobre o universo de Sensei. E se você quiser e puder, torne-se membro do canal, você poderá assistir vídeos de análise de capítulos com antecedência, E alguns vídeos exclusivos que eu vou fazer também muito em breve, R$2 você ajuda o canal Mundo Seiya no grupo de membros. Se você quiser ajudar o grupo de membros de outra maneira, você pode comprar produtos de Sensei, como esse aqui, Sensei Time Odyssey. Compre lá no Amazon pelos links que estão aqui na descrição e você me ajuda de maneira indireta, tá? As novidades que tem lá atualmente é a Final Edition Volume 8 e o Time Odyssey Volume 4, Se você ainda não comprou o seu, adquira lá pelo canal Mundo Seiya e você me ajuda de maneira indireta. Pessoal, vamos lá então falar sobre o fim ou a nova era dos spin-off. Vamos lá? Então, gente, vamos tentar lembrar o histórico dos spin-off. Por que existem spin-offs numa franquia? Por que existem spin-offs em Sensei? Tudo começou lá atrás com o episódio G, E naquela época, houve uma necessidade de movimentar a franquia. A saga de Hades estava para vir aí em anime. E assim, é desperdício você ter um anime sendo feito sem nenhum mangá, porque o anime ele impulsiona as vendas do mangá, Então naquela época, o Kurumada tirou do papel os famosos Gaiden dos Cavaleiros de Ouro, que ele gostaria de fazer, algumas histórias que ele gostaria de contar. E ele não podia fazer, ele estava publicando Ringo Nikakero, que é outro mangá. Ringo Nikakero 2 estava sendo publicado, Foi publicado de 2000 até 2009, Então ele estava ocupado, Não podia fazer Sensei naquela época. Então ele entregou o mangá para que Megumi Okada pudesse fazer o episódio G, Pudesse fazer o episódio G. Esse aqui é o volume 4, lindíssimo, japonês, do episódio G, Então, começou por ali, E naquela época, eu diria que os spin-offs não tinham a pretensão que eles têm hoje. A ideia era contar uma nova história, aproveitar o hype dos animes, E vender um mangá, E depois disso, nós entramos no Lost Canvas, em 2006, Esse aqui é o Gaiden, Mas a ideia era fazer um mangá que fosse irmão do mangá canônico Next Dimension, Então veio a ideia do Dual Angle. E eu diria que nessas épocas, que foi a chamada primeira era dos spin-off, com o episódio G e Lost Canvas, vender um mangá com uma nova história, Ainda focada em fãs de Sensei, Ao mesmo tempo, onde você traz outros autores mais novos que podem ter uma nova abordagem, E talvez vender para pessoas novas, Tem pessoas que leram episódio G e Lost Canvas como primeiros mangás de Sensei. Existem essas pessoas no mundo, Então, isso de fato aconteceu. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque a situação de hoje é muito diferente da retratada nessa explicação que eu dei aqui, Hoje em dia, na verdade, desde 2014, 2013 para 2014, com a publicação de Santia Show e do episódio G Assassin, nós vivemos uma era de spin-off diferente.
Uma era em que tenta buscar vários nichos diferentes e tentar pegar nichos diferentes para Saint Seiya, né? Ao mesmo tempo que você movimenta a revista Champion Red, né? Então, 2013 para 2014 nós tivemos o início de Santia Show, né? Logo em seguida, alguns anos depois, nós tivemos o início de Darkwing, né? Depois o Rise of Poseidon e depois nós tivemos Saint Maria, tá? E o Time Odyssey, que veio aí como um projeto estrangeiro. E você pode ver que cada uma dessas obras foca num nicho diferente de mercado, tá? Então a ideia é diversificar e trazer várias pessoas de nichos diferentes para conhecer a franquia Saint Seiya, ao mesmo tempo que você movimenta as páginas da revista Champion Red, que era onde a maioria desses spin-offs eram publicados, tá? Então assim, nós temos aí uma segunda era, tá? E vamos lá, vamos fazer um diagnóstico disso aí. Pelas vendas dos spin-offs, gente, a gente chega à conclusão que foi muito pouco efetiva essa estratégia. Pode ter pegado algum fã vamos dizer assim, aquele estilo de reencarnação, né? O Reencarnação em Outro Mundo, né? O Darkwing, esqueci o nome agora em japonês. O Darkwing começou assim, mas ele, assim que saiu do primeiro arco, ele já quase não é mais, né? Mas será que pegou algum fã disso? Deve ter pegado algum, mas pelas vendas, 3.000, 4.000 unidades que vende o volume no Japão, será que pegou tanta gente assim? Aí você vê Santia Show. Será que pegou tanto público feminino assim, né? O Okada fica sempre com o mesmo público de sempre, não aumenta também, né? Então assim, a gente vai entrar, gente, numa era diferente de spin-off, na minha teoria, a partir de agora. Por quê? Porque essa ideia de pegar vários nichos, fazer vários mangás ao mesmo tempo, não funcionou como se imaginava que funcionaria, né? E eu estou falando aqui do meu julgamento, tá? Baseado nos números que a gente vê, na repercussão que a gente vê lá no Japão, tá? Como que eu estou dizendo isso, gente? Nós tivemos agora, no começo do ano, o fim de Lost Canvas Extra. Nós tivemos o fim de Santia Show Memories. E nós tivemos o fim de Rise of Poseidon. O Rise of Poseidon, obviamente, já estava programado para acabar. A gente já sabia desde o começo que ia ser um mangá curto, tá? Porém, os outros, presta atenção. Santia Show Memories e Lost Canvas Extra eram mangás que lançava ali, de vez em quando lançava capítulo, né? Principalmente o Lost Canvas, de vez em quando lançava capítulo. E aí compilava, agora deu o número de capítulos, a gente compila e lança. Gente, esse tipo de mangá, que você cria uma história aqui, uma história ali, uma história aqui, uma história ali, não precisava que a Akita Shoten desse o fim oficial para esses mangás. Porque eles lançariam em momentos específicos, né? E não atrapalharia o resto. Tá? Então assim, o Lost Canvas Extra não precisava ter um fim definitivo, né? A não ser que a estratégia dentro da franquia Saint Seiya, ou na Kurumada Pro, ou na Akita Shoten, tenha mudado, que é o que eu acho que aconteceu, né? Porque até então, Lost Canvas lançava de vez em quando, agora deu 9 capítulos aí, 8 capítulos, agora a gente lança o volume. Mas, eles deram um fim oficial, falou, não vai ter mais capítulo de Lost Canvas, não vai ter mais capítulo de Santia Show, né? E como eram histórias aleatórias, na minha visão, não precisava acabar, a não ser que o planejamento central da franquia também tivesse mudado, né? E aí nós temos também o fim de Rise of Poseidon, que caiu, né? Fevereiro, março, maio, tá? E mesmo assim, gente, que o Santia Show Memories e o Lost Canvas Extra, não, mas já era para acabar mesmo. Tá, mas no mesmo tempo, as duas obras acabaram quase que ao mesmo tempo. Você acha que é coincidência? Né? Agora eu vou dar mais uma informação aqui para vocês. O Okada ficou um tempo sem publicar o episódio de G-Hacking e ele disse no Twitter que a publicação queria voltar a publicar, mas não dependia apenas dele, né? Como se diz, alguma coisa aqui está guiando o meu planejamento, tá? Então, coisas mudaram dentro da franquia Saint Seiya, dentro da Akita Shoten, ou dentro da Kurumada Pro, ou os dois, né? Vamos lembrar, gente,
Muita coisa que eu tô falando aqui é especulação, é conjectura, baseado nas informações que nós temos, tá? Não tem isso aqui como uma informação oficial, ok? Claro, o fim desses mangás é oficial, tá? Mas a informação do Okada também, porque foi o próprio Okada que disse, tá? Também teve uma confusão recentemente, onde apareceu a palavra fim lá no capítulo de Darkwing e confundiu muitas pessoas, fazendo muita gente achar que seria o fim do mangá, né? Eu tô achando que tá próximo o fim de Darkwing também, tá? O episódio G só tá esperando chegar no arco do Seiya pra virar e fazer um arco de todo mundo junto numa batalha final, na minha visão. Acho que dura mais uns 2, 3 volumes, tá? E o Maria, bom, o Maria ele tá em outra revista, não parece que tá com pressa. Então o Maria é o único que eu acho que vai longe aí, tá? Até porque o Maria, pela movimentação no Twitter, lá no site também, no Champion Cross, talvez ele tenha pegado um público aí, mesmo que isso não tenha repercutido ainda em venda de volume. Mas outro dia a gente fala de Maria com mais calma, tá? Mas o que seria, na minha visão, essa nova era dos spin-off, tá? Juntamente com a saga do céu, Sensei Tenkaihen, eu acredito que nós veríamos uma era de spin-off com 2 focos, tá? Primeiro foco, um spin-off fanservice. Então, um spin-off no estilo de Rise of Poseidon, né? Pra pegar pessoas que estão lendo Tenkai, que são fãs de Sensei, tá? Então, essa é a primeira coisa, tá? Já eu falo de Time Odyssey, tá? Porque é muita coisa pra eu falar. Time Odyssey é uma coisa pro ocidente, eu estou falando de uma coisa do Japão. Eu acho que a estratégia do Time Odyssey vai continuar também. Já eu falo disso, tá? Então, um spin-off fanservice focado nos fãs de Sensei. Primeiro ponto. Rise of Poseidon, ele foi o que mais vendeu desde o Lost Canvas, tá? Então, eu acho que a estratégia dele deu certo, tá? Então, vai continuar mangás nesse estilo. Não necessariamente do Suda, né? Mas mangás que tentam pegar a estética do mangá clássico e fazer coisas baseadas nisso. Deu muito certo. E a outra coisa seria um mangá diferentão, né? Que no caso, atualmente, é o Santi Maria, né? Enquanto o Santi Maria não acabar, eu acho que nós não teremos vamos dizer assim, nós não teremos um mangá diferentão de novo, né? Como nós tivemos vários ao mesmo tempo aí, né? Então Santi Maria vai correr junto com um novo spin-off, que vai ser um spin-off focado nos fãs antigos, tá? Inclusive a Shiori vai trazer uma obra nova aí, eu vou falar sobre isso em um vídeo futuro, tá? Não sei se é Sensei, mas enfim. Um spin-off diferentão e um spin-off fanservice. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter, né, nos próximos anos, juntamente com a iniciativa Time Odyssey, que é para os fãs estrangeiros, tá? Então, fãs estrangeiros têm isso aqui, eu acho que isso aqui vai continuar, mesmo depois que acabar o arco do Cronos, eu aposto em Gaiden dos Cavaleiros de Ouro, feita para os fãs estrangeiros, nas mãos de Hiromi Aoki, tá? Porque isso aqui tá vendendo pra caramba, eles não vão perder essa oportunidade, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso que vai acontecer. Nós não vamos ter um fim dos spin-off, mas nós vamos ter uma mudança no que são os spin-off, tá? Gostaria de falar também sobre a questão do canon. Eu não acho que nós teremos spin-offs canônicos, tá? Infelizmente. Eu gostaria de pelo menos um spin-off canônico para ajudar o Kurumada a construir mais o universo mais rápido, tá? Mas eu acho que não vai ter, tá? Seria bom, mas eu acho que não vai ter. Pessoal, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Escrevam aqui embaixo o que vocês acham do que eu falei para vocês, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.